Olá, meus amigos, meus irmãos, louvado seja o Deus Santo de Israel, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, que nos concedeu o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Um Espírito, um único Espírito, com poder, com honra e com dignidade, para substituir Jesus e conduzir a comunidade cristã através dos séculos, conduzir até a vitória eterna. Apesar de todos os inimigos do cristianismo, apesar dos inimigos de Jesus estarem aí preconizando um anjo guardião, preconizando mentirosamente, fora do contexto bíblico, e falando não do Espírito Santo, mas de um Espírito Santo, apesar dessa deturpação dos que são inimigos da obra salvadora de Jesus, o mesmo Jesus e os seus apóstolos nos fornecem toda a verdade de que nós precisamos. Um dos textos que nós temos aqui para nós provarmos que não existe senão o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Hagios Pneumatos, dos Espíritos, o mais santo, referindo-se especificamente ao Espírito Santo de Deus, o Consolador deixado por Jesus, que nos ensina, que nos exorta e nos capacita. Então, nós temos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala da distribuição dos dons mediante a atuação soberana do Espírito Santo. Então, Paulo fala de um Espírito Santo. Ele diz aqui, a partir do verso 4, eu vou separar apenas os mais específicos. No verso 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, no singular, com E maiúsculo. O Espírito é o mesmo. Não são os mesmos, mas é o mesmo. No 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Mais uma vez ele se refere ao Espírito Santo de Deus, a um único Espírito, no singular. E está se referindo a uma pessoa espiritual, a uma pessoa celestial. Nos versos 8 e 9, ele é mais específico e mais poderoso na sua afirmação. No 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito. Segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar. Então, quem quiser ficar com a mentira, fica com a mentira. Quem quiser ficar com a verdade do Evangelho, vai ficar com a verdade do Evangelho. E não vai fazer diferença? Vai fazer total diferença, sim. Porque a verdade do Evangelho leva à salvação, e as mentiras contra esse Evangelho levam à perdição. Podem segurar-se nas saias dos seus mestres e dos seus diletos eruditos, porque nenhum deles vai arraigar do espírito da mentira, esse que sistematicamente nega o Evangelho. E para provar mais uma vez, aqui é prova do apóstolo Paulo, de que o Espírito Santo é uma pessoa poderosa e soberana, uma pessoa superlativa das regiões celestiais, e não um conglomerado de espíritos como andam erradamente, maliciosamente pregando por aí.
no verso 11, mas um só e o mesmo Espírito. Eu vou repetir, porque isso é muito bonito. Mas um só e o mesmo Espírito, com E maiúsculo, realiza todas essas coisas. Então não existe uma congregação cristã cheia de pessoas e no seu lado um espíritozinho dando pitaco do que tem que fazer. Porque os espíritos influenciam em nossa vida. Influencia coisa nenhuma. Influencia coisa nenhuma desde o instante que o indivíduo é cristão. Quem tem um caráter cristão, quem tem a autoridade de homem e de mulher cristão, os espíritos fogem de medo, porque eles não têm poder nem autoridade para ocupar o espaço que é concedido nesses seres pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, singular, a cada um individualmente. Então, Paulo está sendo aqui nessa carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele está sendo claro, bastante evidente, na sua lucidez, na sua competência, na sua habilidade, no seu conhecimento, na sua soberania que foi forjada por Jesus. O indivíduo pode até duvidar de Paulo, porque nessa vida nós podemos cometer muitas bobagens no campo espiritual e muitas bobagens no campo doutrinário. E negar Paulo, tem muita gente negando. Disseram a essas pessoas que elas têm o direito de fazer isso, só que no mundo espiritual, na parte mais alta, superlativa, esses direitos humanos, eles são todos desprovidos de qualquer significância. Então, as pessoas que aprenderam que existe um Espírito Santo, um Espírito guia, um Espírito condutor, elas estão aprendendo e praticando uma coisa que é mentira, é falácia, é fantasia doutrinária e estão atentando contra o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo aqui, então, é bastante claro, bastante evidente. O texto não permite nenhuma adulteração e fica claro. E com esse texto e com toda a contextualidade bíblica, que o Espírito Santo é uma pessoa única, uma pessoa celestial, soberana, poderosa e honrosa, que nos foi deixado por Jesus como nosso consolador, como nosso paráclito, como nosso capacitador de nosso caminhar cristão. Agora, tem gente querendo fazer um pseudo caminhar cristão, que eu chamo de, no caso, caminho de tropeço, andando aí do lado de braços dados com um chamado Espírito Santo. O que existe é algum demônio aí, realmente, conduzindo essa pessoa, convencendo essa pessoa que um espírito que já tenha sido mortal está do seu lado. É uma tentativa de dar uma, digamos, credibilidade aos espíritos, para parecer que tudo que vem do mundo espiritual é acima de qualquer suspeita. Esse é o grande sonho das doutrinas espiritualistas: adulterar o Evangelho, esse Evangelho de verdade que nós lemos, e ministrar doutrina enganosa, fantasiosa, que são verdadeiros entorpecentes doutrinários, para afastar as pessoas da verdade do Evangelho, da verdade de Deus e da verdade de Jesus. Então, você sabe que não existe um Espírito Santo, coisíssima alguma, Espírito guia,
Isso é muito bonito, dá para fazer novela, dá para fazer filme, dá para escrever livro, mas acontece que a Bíblia, é a vontade manifesta de Deus. É a vontade soberana de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus conduza você no caminho da verdade e dê graças a Deus todos os dias por esse evangelho que nós carregamos, que nós consultamos todos os dias, que ele é a fonte documental de toda a verdade de Jesus e dos apóstolos. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.